mais de 1 ano sem Instagram e sem Facebook. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você alguns dos motivos pelos quais eu estou há todo esse tempo sem usar redes sociais de conteúdo rápido. Vou compartilhar também alguns insights e pensamentos que me ocorreram e têm me ocorrido ao longo desse tempo e que talvez possa te provocar a repensar a sua presença nas redes sociais. Eu me chamo Julia Reis, esse aqui é o canal Livre Ser, onde eu compartilho conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo com aplicações práticas para desenvolvermos uma vida cada vez mais livre e autêntica. Quando a gente decide sair ou dar um tempo, fazer um detox das redes sociais, é porque geralmente a gente percebeu que estar por lá com tanta frequência, né, todos os dias, às vezes o dia todo, está nos fazendo mal de alguma forma. Um dos primeiros pontos que eu notei, assim, quando eu decidi mesmo excluir as redes sociais do meu celular e ficar. Na verdade, quando eu decidi sair das redes sociais, eu meio que fiz essa decisão por tempo indeterminado. Eu não sabia se eu iria voltar ou não. Eu só sabia que naquela época, naquele período, eu precisava dar um tempo. E uma das primeiras coisas que eu notei assim que eu deletei as redes sociais, os aplicativos do meu celular, foi de que eu estava meio que num processo automatizado mesmo, bem automático, de em qualquer minutinho de ócio, qualquer minutinho livre que eu tinha no meu dia, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular e tentar achar ali os ícones das redes sociais para eu entrar, mas como eu já tinha deletado, eu voltava ali para o agora, para o presente e para essa autoobservação, e eu percebia o quanto digamos que viciada nas redes eu estava, naquela coisa de ter que me distrair o tempo todo, ter que estar prestando atenção em alguma coisa, em algumas informações o tempo todo, e é isso que as redes sociais fazem com a gente. E um segundo ponto que eu notei assim que eu excluí as redes sociais do meu celular foi de que eu comecei a me sentir tipo num vazio existencial, assim. É como se eu meio que não existisse, por não estar postando e também por não estar vendo que as outras pessoas que eu seguia ali naquela época estavam postando. Então é como se eu não tivesse a parte da vida dessas pessoas e elas também não tivessem a parte da minha vida. Então era meio que, como a gente tem uma certa dificuldade para separar o virtual do real, nosso cérebro tem essa dificuldade, acaba que eu senti esse vazio. É como se realmente você não existisse, é como se por um período ali, nesse período de adaptação, né, você deixasse de existir. E esses dois fatos foram os primeiros pontos que eu notei, assim, logo que eu saí das redes sociais. Rapidinho, só uma observação, pode ser que a luz ela vai mudar, porque eu estou gravando novamente aqui no quintal, é um cenário que eu estou gostando bastante de me ver. E como hoje está um dia um pouco chuvoso, então pode ser que o sol apareça, o sol vai embora, fique meio escuro, mas eu acredito que vai dar certo no final. Bom, eu anotei aqui alguns pontos que eu quis trazer para vocês, alguns motivos pelos quais eu decidi sair das redes sociais. Aí eu vou ler aqui o título, né? O título não, mas vou ler o tema, vou ler o motivo, no caso, e elaborar melhor com vocês. Então, o primeiro motivo foi: nossa mente não consegue separar a realidade do virtual. Perdemos a paciência de esperar. Existe uma falta de foco para executar tarefas que demandam tempo e concentração. O nosso inconsciente é que geralmente toma as decisões por nós. E o nosso inconsciente, ele não tem essa capacidade tão racional de separar o virtual do real. Por exemplo, se eu te disser agora para você respirar fundo, fechar os olhos e imaginar um limão. Provavelmente a sua boca vai começar a produzir uma quantidade grande de saliva, porque por mais que você não esteja comendo um limão agora, você sabe qual é a sensação, o seu inconsciente, o seu cérebro, a sua mente, ela sabe a sensação que traz quando você morde ali um limão e o suco do limão se espalha na sua boca. É uma sensação azeda e a salivação ela é assim, praticamente acontece na mesma hora que você coloca o limão na boca. Com as redes sociais não é muito diferente, como ali a gente, principalmente nos conteúdos rápidos, a gente tem aquela sensação de que tudo acontece assim, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro,
Às vezes a gente vai assistir uma receita de bolo, aí a iluminação vai mudar. A gente vai assistir uma receita de bolo e nessa receita de bolo, no comecinho do vídeo, nos primeiros segundos ali, você tem a separação de todos os ingredientes. No final de 1 minuto e meio, você já vê o bolo pronto, confeitado, todo bonito. E isso causa uma sensação em nós de que as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Óbvio que se você assistir apenas um vídeo no dia, assim, na sua vida rápido, com essa coisa de acontecer tudo muito rápido, das coisas serem instantâneas, talvez isso não te afete tanto. Mas assim, eu pelo menos na época que eu utilizava as redes sociais todos os dias, eu não assistia só um vídeo, eu assistia vários. E aí o nosso cérebro começa a mandar aquelas informações ali de que as coisas têm que acontecer numa velocidade muito rápida. Sabe quando às vezes alguém te manda um áudio e você fica ali, aumenta a velocidade porque você quer acabar com aquilo rápido? Isso é um efeito das redes sociais, um efeito da gente não ter paciência para as coisas que demandam um pouco mais de tempo, ou mesmo quando você perde o foco. Às vezes acontecia de eu começar um livro e eu não ter paciência. Primeiro que eu não conseguia absorver aquilo que o livro estava dizendo, eu ficava voltando e voltando e voltando. E também eu não tinha foco e paciência para ficar ali lendo página por página, palavra por palavra, porque eu olhava para aquela quantidade de páginas que ainda faltava e aquilo me batia meio que um desespero, porque eu sabia que para eu chegar ao final daquele conteúdo do livro ia demorar um bom tempo. Ou mesmo para assistir um filme, às vezes eu sentava para assistir um filme e eu não conseguia ficar mais do que 15, 20 minutos assistindo ali aquele filme, sem pegar no celular para me distrair um pouquinho, rolando o feed de Instagram, que era geralmente a rede que eu usava mais. O segundo motivo pelo qual eu saí das redes sociais há mais de um ano foi que eu percebi que a gente vive ali um tsunami de emoções. Então é choro, riso, raiva, tudo assim, a cada vídeo uma emoção diferente. E tudo muito intenso, muito rápido e muito fabricado. Ali os conteúdos são muito rápidos, então é coisa de... Eu acho que tem agora para colocar vídeos um pouquinho mais longos, né? Mas os Reels e os Stories, eles trazem vídeos muito rápidos, vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos. E você concorda comigo que é muito pouco tempo para a gente processar uma informação, deixar ela aí para a gente começar a acessar uma próxima emoção? O nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente não está preparado para absorver uma informação muito rápido, uma emoção muito rápido, e aí no minuto seguinte já trocar totalmente. Às vezes você vê um vídeo que te traz muita indignação e te deixa com muita raiva. Daí a pouco o próximo vídeo que você para nele e assiste é um vídeo que te traz uma cena bonita, uma cena emocionante que te traz aquele confortozinho, aquela emoçãozinha gostosa, assim, que às vezes até te faz chorar. Aí o próximo vídeo que você rola já é um vídeo que é um meme super engraçado e você rola de rir ali. Então, tipo assim, são emoções que variam muito, oscilam muito, e antes da gente processar uma informação, a gente já recebe na cara ali logo uma outra informação, uma outra sensação, uma outra emoção que aquele vídeo traz. E a parte do fabricado, que eu falei no motivo, que eu li ali, tem muito a ver com essa coisa até da música. A música, ela traz pra gente, a música carrega a emoção. Tem músicas, principalmente ali nessas músicas que não tem letra, às vezes é uma música só melódica, elas podem trazer a gente uma coisa de emoção, igual naqueles programas de TV, assim, não sei se você assiste ou já assistiu aqueles programas que eles contam a história triste de alguém e eles colocam aquela musiquinha bem lentinha, bem melódica e quase que te faz chorar, assim, num domingo à tarde, sentado no sofá assistindo esse programa. Pois é, lá nas redes sociais, as pessoas que fazem esses vídeos, elas utilizam desse mesmo gatilho, colocando algumas músicas ali que vão mexer com as suas emoções e o nosso corpo não está preparado para absorver, processar e mudar logo para uma outra emoção, entendeu? É como se você estivesse chorando e triste o dia inteiro, você vai conversar com um amigo, desabafar, pode ser que no final dessa conversa você esteja rindo de alguma piada que ele fez para te animar. Só que as coisas não acontecem assim,
As emoções elas não trocam como se fosse uma chave de luz, né, que você liga no on, liga no off e tem luz, não tem luz. Não é assim que funciona o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, elas demoram um pouco mais para mudar de uma estação para outra. E esse tsunami de emoções que acontece ali nas redes sociais, principalmente nos conteúdos rápidos de um minuto e meio, não é saudável. Eu não acredito que aquilo seja saudável para a gente, principalmente para pessoas que têm transtornos de ansiedade, para pessoas que já têm algum quadro depressivo ou até mesmo pessoas que têm TDAH. E o terceiro motivo pelo qual eu decidi sair das redes sociais há mais de um ano é a ansiedade gerada pelo fato de achar que estou sempre para trás, ou seja, comparando a minha vida com a vida de outras pessoas que vivem e vêm de uma realidade totalmente diferente da minha. As redes sociais e aquelas vidas assim muito elaboradas, muito editadas e perfeitas que a gente vê ali nas fotos, nos vídeos, nos stories, meio que se torna uma régua que serve para medir a vida daquelas pessoas que estão do lado de lá da câmera e para medir a vida da gente que está do lado de cá assistindo. Então, é muito impossível, é muito difícil a gente usar uma mesma régua para medir o sucesso para várias pessoas, para medir a alegria, a felicidade, até porque esses sentimentos, eles são completamente individuais. Só que quando você assiste tanta gente se dando bem, porque ninguém posta ali as partes difíceis, as partes mais chorosas da vida, né? Algumas pessoas até postam, mas uma grande maioria mostra o quadro mais bonito. Então, quando você se compara com o quadro mais bonito da sua vida, e às vezes você está passando por uma fase mais complicada, uma fase mais de plantio, né, e menos de colheita, você acaba comparando o palco dos outros com os seus bastidores, e isso é uma comparação muito injusta. De forma racional, a gente sabe que aquilo ali são só takes, mas a parte irracional, a parte inconsciente, ela domina mais as nossas emoções, ela domina mais as nossas crenças, a nossa forma de ver a vida. Então, se você está comparando de forma irracional uma vida perfeita, uma vida perfeita, né, com a sua vida que não é tão perfeita assim, isso acaba trazendo assim uma diferença muito grande. E a probabilidade de você se comparar pela negativa e sentir que você está ficando para trás, que era o que estava acontecendo comigo, é muito grande. E também a comparação inversa não é tão boa assim. Às vezes você vê uma pessoa ali postando que aconteceu uma traição no relacionamento, ou que essa pessoa perdeu alguém, e você se compara na positiva e pensa o quão melhor a sua vida tá daquela pessoa que mesmo com dinheiro tá vivendo assim meio que na merda, digamos assim. Então a comparação, eu não vejo ela como positiva em aspecto nenhum, nem se você estivesse se sentindo melhor que alguém, nem se você estivesse se sentindo pior do que alguém. E o quarto motivo foi que eu meio que me irritei com os sonhos fabricados, os sonhos copiados que acontecem ali nas redes sociais e com o público no geral. E o que são esses sonhos fabricados, assim, no meu ponto de vista? Como os influenciadores, eles têm uma grande influência, né, correndo o risco de ser redundante aqui, em relação ao público que assiste, que os assiste, acaba acontecendo uma transmissão ali também de desejos e sonhos, porque as pessoas mostram uma vida perfeita, uma vida bonita, viagens, uma casa gigantesca, um carro super veloz. E aquilo, por mais que não seja o sonho de uma pessoa lá no interior de Minas Gerais, né? Falar um pouquinho do meu estado aqui, mas por mais que não seja a vida dos sonhos daquela pessoa, de tanto ela assistir que é ali que mora a felicidade, é ali que mora o prazer, é ali que mora o sucesso, essa pessoa às vezes começa a sofrer por não ter aquilo e às vezes começa também a querer sonhar, a produzir uma vida para que ela também viva aquilo, porque é lá, afinal de contas, que mora a felicidade, né? Então, esses sonhos fabricados de, agora a ondinha, por exemplo, é ir para Cancún. Aí, por mais que você nem saiba onde fica Cancún no mapa, eu não sei por acaso, pelo menos, você nem sabe onde fica Cancún no mapa, mas você começa a colocar até no seu mapa dos sonhos lá, vou para Cancún, quero ir para Cancún, só porque a fulano de tal passou as férias lá, aí o fulano de tal também foi, aí você viu aquelas fotos bonitas lá, aí você começa a sonhar
um sonho que não é seu, ou você começa a achar que aquilo é seu sonho, sabe? E aí parece que tudo isso só distancia a gente da gente mesmo, que a gente quer tanto copiar e quer tanto assistir a vida do outro que a gente se esquece também de olhar para dentro e descobrir quem a gente é de verdade, o que, que a gente realmente gosta, qual é o estilo de roupa que a gente quer vestir, qual o estilo de calçado que a gente quer vestir. Parece que a gente fica só pulando de uma trend para outra, sabe? Um desejo para o outro. Eu não tenho nada a dizer, né, necessariamente dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, de forma rápida, que mostram a vida ali nos stories. Só que eu acho que a gente tem que consumir com um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de consciência. Porque senão a gente entra ali no automático, e entrar no automático é muito fácil mesmo. Acreditar que os sonhos dos outros são os nossos, acreditar que os desejos alheios são os nossos, e a gente acaba se perdendo da gente mesmo, sabe? Porque tem tanta gente para a gente copiar, tem tanta gente dizendo o que é certo, o que é errado, que a gente acaba esquecendo de questionar quem a gente é de verdade e acaba cedendo para um consumismo muito excessivo, ou também para essa coisa mesmo de perder aquela essência da criança interior que sonha, da criança interior que é autêntica e que às vezes o sonho daquela pessoa que está vivendo naquela mansão é viver numa mansão. Mas às vezes o meu sonho é viver aqui no meio do mato, é ter uma casinha simples e viver outras coisas que o dinheiro também pode proporcionar. Não estou dizendo que é errado aquele estilo de vida. E nem estou te julgando se você já se pegou nesse lugar de sonhar o sonho do outro. Só que eu acho interessante a gente parar e refletir o que que pertence a nós e quais peças desse quebra-cabeça complexo que nós somos, quais peças realmente fazem sentido de estar ali e quais peças a gente quer encaixar à força porque acha que é ali que vai morar a felicidade, ou que vai morar a paz de espírito, ou que vai morar o tal do sucesso, né? E o quinto ponto, o quinto motivo que eu quero trazer aqui para você, que me levou, né, a sair das redes sociais, é a ampliação da procrastinação. Aí eu coloquei aqui assim, já perdi muitos treinos, mesmo já com a roupa de ir, porque entrei para ver um vídeo e fiquei lá por 2 horas. Acho que quem nunca passou por isso, né, gente? Essa questão assim de você estar pronto para fazer alguma coisa, você entra para ver uma notificação, para assistir um vídeo, para se distrair até talvez chegar a hora de ir, e você acaba passando muito mais tempo ali sem perceber do que você gostaria, do que você deveria. E quando você olha para as horas, já passou muito tempo, aí você já perdeu o horário de ir para o treino, né? Que eu acho que é uma coisa assim, bem, entre aspas, fácil de procrastinar, quando a gente ainda está começando a ter aquela disciplina de ir todos os dias. Eu falo por mim até, não sei se você se identifica. Inclusive, se já aconteceu isso com você, você pode me contar aqui nos comentários para a gente bater esse papo. Afinal de contas, eu não tenho redes sociais, não uso redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, eu nunca tive conta. Então, você comentando aqui é a forma que a gente tem de interagir. Mas retomando, mas assim, quem nunca se perdeu, né, ali dentro, porque eu acho que como os conteúdos eles são muito rápidos, acaba que a gente entra ali e como é vários 1 minuto e meio, é como se fosse um boleto, né, de cartão. A gente gasta R$ 10 aqui, R$ 10 ali, R$ 20 cá. Aí, como são só R$ 10 por vez, ou seja, só 1 minuto e meio de vídeo por vez, quando a gente vê no final das contas, o cartão de crédito está estourado, né? Tá lá com um valor que você fica assim, se perguntando de onde que você gastou tanto dinheiro. E nas redes sociais não é diferente. Você olha para a hora que você tá ali mexendo e se assusta, porque passou tanto tempo e você não imaginou que tantos videozinhos de 1 minuto e meio, iriam, sei lá, sugar 2 horas do seu dia. Aí acaba que você já também não tem aquela dopamina de movimentar, de ir fazer o seu exercício. Estou usando o treino aqui como um exemplo, mas pode ser outras coisas também. Pode ser se levantar, por exemplo, e ler um livro, ou gravar um vídeo, ou fazer outras coisas, algum projeto, sei lá, escrever seu TCC, enfim. É um lugar que a gente se perde muito.
e quando a gente não usa com consciência, muito mais, né. E aí para quem já sofre nessa questão de procrastinar, pode ser um ampliador ali, porque, cara, se você está procrastinando, tudo que você quer é uma forma de você procrastinar e nem perceber que está procrastinando, é irracional, né, não pega ali no seu pensamento racional, é uma coisa muito mais irracional. Então quando você tem opções do que fazer, por exemplo, né, você quer escrever seu TCC, você tem opções de como se distrair e você é uma pessoa que meio que naturalmente, procrastina, é muito mais fácil você pegar o celular e rodar ali o feed durante horas do que você sentar e escrever 10 minutos do que você precisa escrever ali. Então, as redes sociais, ela ampliava muito, mas muito mesmo, todo e qualquer objetivo que eu tinha. Às vezes de limpar uma coisa, eu parava ali para mexer e me perdia por horas, aí depois já não tinha nem a dopamina necessária para me movimentar para fazer, porque tem essa questão também, né, que eu não coloquei aqui, porque eu também não sou muito especialista nisso, eu sei o que eu aprendo com o pessoal da neurociência, mas a dopamina ela acaba sendo sugada ali, né, pelos vídeos que eles acabam, a gente acaba liberando mais dopamina do que deveria, e meio que se torna viciado naquela sensação. E o sexto motivo é excesso de informações e sobrecarga mental. Junto com o excesso de informações e sobrecarga mental, vou colocar até um terceiro ponto aqui nesse sexto motivo, que é a questão daquela necessidade que às vezes a gente tem de ter opinião sobre todos os assuntos. Como ali tem muita informação do mundo todo e chegando assim de forma muito rápida, sei lá, acontece uma coisa lá no Japão, em menos de 5 minutos a informação já chega na palma da sua mão. Aí acontece uma outra coisa lá nos Estados Unidos, a informação também chega na sua mão de forma muito rápida. E assim, a gente não está preparado para a nossa mente, o nosso cérebro, ele não está preparado para digerir tanta informação e para entender que aquilo aconteceu lá do outro lado do mundo, que talvez eu não possa fazer algo para resolver essa questão. Aí sua mente fica ali fervilhando com um monte de coisa que você leu ou assistiu no dia, e às vezes você nem tem tempo ou energia para pensar nas suas próprias questões, para analisar algum fato que aconteceu na sua vida. E funciona também meio que como fuga, né? Se você está prestando atenção no que os outros estão fazendo, vivendo e falando lá na vida deles, você não precisa prestar atenção na sua vida, vamos deixar para amanhã, né? Aí você vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, aí quando você vê todas as questões que você resolveu, precisava resolver, bate na sua cara assim como uma bola de neve gigante. Então, é interessante sim a gente ter conteúdo, a gente assistir conteúdos que nos distraem, que nos informam, mas eu acho que tem que haver esse limite. Nem todo mundo quer sair das redes sociais, assim como eu fiz, de forma permanente, apesar que nada é para sempre, então não tem como dizer que daqui a 10 anos eu não vou voltar. Hoje, nesse momento, eu não penso em voltar para as redes sociais, e a cada dia que passa, por enquanto, assim, eu sinto que foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tenho refletido muito mais sobre a minha vida, eu estou tendo muito mais tempo para cuidar de mim, já fiz vários cursos, li vários livros enquanto isso, criei esse canal aqui, criei autoestima para vir falar aqui com você, por exemplo. E eu acho que boa parte disso, de tudo isso que eu tenho movido e vivido na minha vida, ai cara, às vezes também eu deito e fico assim, olhando para o nada, somente existindo. O que se eu talvez tivesse notificações chegando no meu celular o tempo todo, eu não fosse fazer, porque o meu descanso, o meu tédio, ele seria tomado por notificações, e a gente é curioso, né? O ser humano é naturalmente curioso. Mas enfim, quando a gente se permite criar esse espaço também entre o que todo mundo está fazendo e o que a gente quer fazer, a gente começa a se conhecer. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da gente praticar o autoconhecimento mesmo, principalmente analisar aquilo que a gente faz muito no nosso dia. Não estou aqui com esse papinho de, ai, vamos ser super produtivos e ler 300 livros em 1 ano, não. Eu acho que vai muito do seu gosto pessoal. Às vezes você descobre até que você gosta de ler, você descobre que você não gosta de ler, mas você gosta de assistir um podcast. Às vezes você quer simplesmente sentar e assistir 1 hora e meia de stand-up. Tipo assim, se te traz felicidade, te traz paz de espírito, te faz bem, não fica só te manipulando a fazer
manipulando a assistir mais e procrastinar mais e a perder o dia inteiro ali fazendo aquilo. E depois você ficar naquele limbo sem saber, tipo assim, o que que eu fiz hoje, cara? Tipo, sabe, se questionando e se sentindo muito mal com você. Se te faz bem, faça, mas faça com consciência, sabe? Não deixe que o externo domine o seu dia, domine as suas horas de vida e domine o seu dinheiro até. E de entender os impactos das redes assim na minha mente e na minha vida, eu acabei por transformar em um e-book. O nome dele é Detox Digital, um guia prático para você repensar a sua presença nas redes sociais. E nesse e-book eu compartilho de forma bem prática todo o mapeamento do meu processo de saída das redes sociais e dessa conscientização, desse uso mais consciente das redes. Eu também mapeei as etapas que eu utilizei para reconstruir o meu foco, a minha atenção e a minha presença na vida real. E vale ressaltar que esse e-book ele não é para demonizar, assim como esse vídeo não é para demonizar o uso das redes sociais. Eu entendo, como eu disse anteriormente, que tem pessoas que não querem sair, que querem se manter presentes nas redes, por qualquer que sejam os motivos, cada um tem que pensar por si só, eu acredito muito nisso, se questionar, se provocar a ter esse pensamento crítico. Mas eu entendo, por entender isso, o meu e-book ele não é para demonizar as redes sociais de forma alguma, até porque as redes, com o surgimento das redes, muitas bandeiras importantes e discussões que precisavam ser feitas aconteceram e melhorou muita coisa na sociedade mesmo, eu diria. Mas eu coloquei nesse e-book o mapeamento do passo a passo para pessoas que querem usar as redes sociais com um pouco mais de consciência. Tem lá também conteúdo para pessoas que querem fazer um detox temporário de 15 dias, 30, 45, enfim, o que você decidir. Ou se você for o tipo de pessoa mais radical que realmente sente que precisa dar um tempo mais longo das redes sociais ou até sair de vez. E eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, se fizer sentido para você. E é isso, se esse vídeo fez algum sentido para você, se você também está nesse momento de questionar a sua presença nas redes sociais, comenta aqui para mim que eu vou gostar muito de saber a sua história. E é isso, até o próximo vídeo. Se cuida, tchau!